Na pequena vila de pescadores chamada Porto da Esperança, vivia Joaquim, um homem conhecido por sua força, tanto física quanto espiritual. Ele era um pescador desde os 10 anos de idade, quando seu pai, também pescador, o ensinou os segredos do mar. Para Joaquim, o oceano sempre foi uma extensão de sua própria vida. Ele cresceu ouvindo o som das ondas e sentindo a brisa salgada no rosto. E foi nas águas agitadas que encontrou seu sustento e, mais tarde, sua fé. Joaquim não teve uma vida fácil. Quando era apenas um menino, sua mãe faleceu devido a uma doença misteriosa, deixando ele e seus 3 irmãos sob os cuidados de seu pai. Este era um homem duro, de poucas palavras, que usava a pesca como meio de sobrevivência, mas que não tinha tempo para a religião ou para coisas que ele considerava sonhos. A família vivia de forma simples, sobrevivendo da pesca diária, e raramente participavam das celebrações na pequena capela da vila. Quando Joaquim se tornou adulto, casou-se com Maria, uma jovem mulher de coração bondoso e profundo espírito religioso. Maria tinha uma fé inabalável e, embora Joaquim não fosse alguém particularmente devoto, ele a respeitava por sua crença. Eles viviam uma vida tranquila, embora humilde, e foram abençoados com 2 filhos, Pedro e Sofia, que eram a alegria de suas vidas. A pesca, no entanto, nem sempre garantia fartura, e a família enfrentava muitas dificuldades para se sustentar. Ao longo dos anos, as coisas começaram a mudar. As águas do Porto da Esperança já não eram tão generosas como antes. O número de peixes diminuiu drasticamente e muitos pescadores começaram a abandonar a profissão. Alguns diziam que o mar estava amaldiçoado, que os tempos estavam mudando. Joaquim, no entanto, continuava firme. A pesca era a única coisa que ele sabia fazer, e desistir não era uma opção. Ele acreditava que, com trabalho duro, as coisas iriam melhorar. Mas os desafios só aumentaram. Certo dia, enquanto estava em alto mar com outros pescadores, uma tempestade inesperada atingiu o barco. As ondas, gigantescas e violentas, pareciam engolir a pequena embarcação. Por horas, os homens lutaram para se manterem à tona, mas o barco foi destruído e Joaquim foi jogado ao mar. Durante aquele momento de desespero, enquanto as águas escuras o puxavam para baixo, Joaquim se lembrou das palavras de sua esposa: Deus está sempre com você, mesmo nas tempestades mais ferozes. Pela primeira vez em muitos anos, Joaquim orou. Não foi uma oração longa ou elaborada, mas uma súplica simples: Deus, me ajude. Milagrosamente, ele foi resgatado no dia seguinte por um navio que passava. Ele foi o único sobrevivente da tragédia. De volta à vila, abalado e confuso, ele encontrou conforto nos braços de Maria, mas a dor da perda de seus amigos e companheiros de pesca foi profunda. Aquela experiência marcou o início de uma grande transformação em sua vida. A tempestade havia mudado mais do que o corpo cansado de Joaquim. Ela tocou sua alma. Ao sobreviver, ele sentiu que havia sido salvo por um propósito maior, embora ainda não soubesse exatamente qual era esse propósito. Sua esposa, Maria, insistiu que ele participasse mais ativamente das missas e encontros de oração da vila. E, relutantemente no início, ele começou a acompanhar a família à igreja. No começo, Joaquim estava ali apenas em corpo, não em espírito. Ele ainda se sentia desconectado da fé, incapaz de compreender o que Deus queria dele. Ele ouvia os sermões, mas sua mente estava no mar, em como voltaria a sustentar sua família depois da destruição de seu barco. O mar, que uma vez fora sua única fonte de sustento, agora parecia um inimigo traiçoeiro. Foi em uma dessas missas, no entanto, que algo inesperado aconteceu. O padre da vila, um homem idoso e sábio chamado Padre José, pregou sobre a passagem bíblica de Pedro, o pescador. Ele contou como Pedro, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, tentou ir ao seu encontro, mas começou a afundar quando sua fé vacilou. A história atingiu Joaquim em cheio. Ele sentiu que, de alguma forma, aquilo ressoava com sua própria vida. Assim como Pedro, ele havia perdido a fé e agora, como resultado, estava se afogando, não em água,
mas em desespero. Depois daquela missa, algo dentro de Joaquim mudou. Ele começou a conversar com o padre José regularmente, compartilhando suas dúvidas e medos. O padre, sempre paciente, o ouvia e oferecia palavras de encorajamento. Aos poucos, Joaquim começou a entender que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em Deus, mesmo quando as águas da vida estavam revoltas. Apesar dessa nova perspectiva, a vida prática ainda era difícil. A pesca continuava escassa e a família de Joaquim vivia com o pouco que tinham. Certo dia, desesperado por não conseguir alimentar seus filhos, Joaquim se ajoelhou em sua pequena casa e orou fervorosamente. Ele não pediu por riquezas ou abundância, mas por forças para continuar, por sabedoria para fazer as escolhas certas e por fé para não desistir. Na manhã seguinte, algo extraordinário aconteceu. Joaquim acordou com uma sensação de paz que há muito não sentia. Ele decidiu ir pescar, mesmo sabendo que as águas estavam desfavoráveis. Quando chegou ao mar, algo incomum aconteceu. Em poucas horas, ele pescou mais do que em meses inteiros. A quantidade de peixes que ele trouxe de volta para casa foi suficiente não apenas para alimentar sua família, mas também para compartilhar com seus vizinhos, muitos dos quais também estavam passando por dificuldades. Naquele momento, Joaquim soube que algo mais profundo havia acontecido. Não era apenas sobre o milagre de pescar muitos peixes. Era sobre a fé restaurada, sobre a confiança em Deus para prover, mesmo nos momentos mais difíceis. A partir daquele dia, sua vida tomou um rumo diferente. Ele se tornou um homem de oração e passou a ser conhecido na vila como um líder espiritual, embora nunca tivesse procurado essa posição. Os outros pescadores vinham até ele em busca de conselhos, e ele os orientava, não apenas sobre a pesca, mas sobre a fé e a perseverança. Joaquim organizou encontros de oração na vila, e as pessoas começaram a participar, compartilhando suas histórias de luta e superação. Com o tempo, Joaquim e sua família experimentaram uma estabilidade que eles não tinham há anos. A pesca ainda era incerta, como sempre havia sido, mas agora ele não dependia apenas das suas próprias forças. Ele sabia que Deus estava no controle e que, mesmo que os tempos fossem difíceis, ele e sua família seriam cuidados. Anos mais tarde, Joaquim refletiria sobre sua jornada. Ele percebeu que a verdadeira superação não estava apenas em sobreviver às tempestades do mar, mas em aprender a confiar em Deus, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Sua fé, que começou como uma pequena semente plantada por sua esposa Maria, cresceu e se tornou o alicerce de sua vida. O pescador que uma vez lutou sozinho contra as ondas, agora navegava com a certeza de que Deus estava ao seu lado, guiando seu barco, mesmo nas águas mais agitadas. Ele nunca se tornou um homem rico em termos materiais, mas sua alma estava em paz, e sua fé era inabalável. E assim, Joaquim, o pescador, passou a ser um símbolo de esperança e perseverança para todos em Porto da Esperança. Sua vida, marcada por desafios e provações, tornou-se um testemunho vivo de que, com fé e determinação, é possível superar até mesmo as tempestades mais ferozes. Ele ensinou a todos que, às vezes, Deus nos permite enfrentar o mar revolto não para nos punir, mas para nos fortalecer, nos ensinar a depender dele e, acima de tudo, para nos mostrar que, com ele ao nosso lado, sempre há esperança.